Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez, podcast no trecho de número 97. Antes de mais nada, peço que vocês aí, que estão ouvindo esse programa e não são inscritos nesse canal, que se inscrevam. Sua inscrição é muito importante para poder fortalecer aqui o nosso trabalho e também para que nós possamos difundir a informação para mais lugares, certo? Se puder, curta e compartilhe ali com alguém que você acha que vai gostar desse programa. Sem muitas delongas, vamos para as notícias. Temos 5 notas aqui bastante interessantes e importantes. A primeira nota que tenho aqui, então, é em relação à estação Ipiranga. A estação Ipiranga pode ser recontratada, certo? O metrô então pretende já dar continuidade ao processo de expansão da linha 15 prata, certo? A gente sabe que tem uma alça já sendo construída que vai até Jardim Colonial, as vias em teoria vão até lá e a estação está sendo construída. Agora o metrô pensa em adiantar o processo para que o monotrilho chegue na outra ponta e se integrando lá na linha 10 da estação Ipiranga. Para isso ser realizado, o metrô vai precisar realizar um alteamento de uma rede de alta tensão que passa no eixo dessa extensão do monotrilho até Ipiranga. E tudo acaba indicando que esse alteamento da rede de alta tensão possa acontecer ainda nesse semestre. Esse prolongamento da Ipiranga tem em média ali 2 km de extensão, como já bem disse, tem a integração com a linha 10. A gente não sabe se vai haver uma reforma da estação Ipiranga da linha 10, por exemplo, no mesmo caso, no mesmo naipe que teve ali em Tamanduateí, quando se integrou com a 2. Mas mesmo que não tenha alguma reforma estrutural de grande porte, vai precisar ser feito porque a estação já está um pouquinho antiga, está um pouquinho largada ali. Alguma intervenção deverá ser realizada. De acordo com o que a gente sabe, quem vai dar prosseguimento à extensão das vias vai ser o mesmo consórcio que construiu o trecho atual, que no caso seria o consórcio Expresso Monotrilho Leste, certo? E eventualmente, com a chegada da linha 15 em Ipiranga, a gente tem até a possibilidade de uma possível integração com a linha 5. Houve ali um tempo atrás relatos de que a linha 5 seria expandida após Klabin, né? Pode ser que num futuro um pouco mais distante a gente tenha ali na estação Ipiranga um verdadeiro hub, né? Linha 10 ali indo para a região central ali no Brás, ou se não indo para Santo André, e a linha 5 Lilás podendo ir acessar as regiões da Zona Sul, que é bastante interessante, vai modificar o fluxo de passageiros e consequentemente aliviar certos gargalos no sistema, sobretudo Vila Prudente, que atualmente é o principal ponto de convergência dos usuários da linha 15 prata, certo? Então essa é a nossa primeira nota. Vamos passar então para a segunda notícia, que também é muito boa em relação às portas de plataforma. Foram instaladas portas de plataforma na estação de Vila Madalena. E não só instaladas, como agora elas estão operando plenamente, certo? A instalação dessas portas começou lá no ano passado. A gente viu ali várias imagens circulando na internet do processo de montagem, o reforço da plataforma, a montagem dos equipamentos, dos postes, dos travessões, da instalação da parte fixa, da parte móvel das portas, todo o componente eletrônico que está envolvido. É um processo demorado e depois você tem o comissionamento das portas, que é realmente botar ela para funcionar de maneira autônoma. Isso estava acontecendo aí nos últimos meses e finalmente, depois de toda essa bateria de testes, as portas de plataforma de Vila Madalena estão plenamente funcionais. Essas portas elas fazem parte de um contrato da Alstom, não são as portas de plataforma que foram contratadas anteriormente. A Alstom tem um contrato ali com o metrô de instalar portas de plataforma em algumas estações. Aqui no caso vai da linha 2 a gente tem Vila Madalena e Vila Prudente.
na linha 1 azul, que vai ser a próxima provavelmente a ter porta de plataforma, você tem um contrato para instalação em Tucuruvi e outro lá em Jabaquara. E na linha 3 também, na estação Corinthians Itaquera e na estação Palmeiras Barra Funda, é o mesmo contrato. As outras portas foram providenciadas por um contrato externo, que aí sim é aquele contrato do consórcio Cobra, que vai fazer um monte de fachada. Em suma, mais segurança para os passageiros, melhor eficiência para o sistema, já que ele vai estar mais livre de interferências externas. E sem sombra de dúvidas ali, né, um ganho no geral para a companhia, que vai acabar tendo uma velocidade média maior na sua operação. Então tá aí, portas de plataforma na estação Vila Madalena em pleno funcionamento. Vamos então passar para a próxima notícia. Essa notícia é uma daquelas que a gente fala que são as Prime, né? As notícias mais esperadas dos últimos anos. É essa daqui, né? Concessão da linha 8 e 9. Farei então um breve resumo para você que está ouvindo, que está acompanhando o nosso programa, para você poder entender o que é essa concessão da linha 8 e 9. Não é uma concessão. A ideia de concessão não é nova, é uma ideia bem antiga e que só agora está sendo posta em prática. Muito bem. Foi feita uma audiência pública no começo aí depois do carnaval. Foi no caso numa quinta-feira após carnaval. Lembro bem como era. E nessa audiência pública foi apresentada a concessão da linha 8 e 9. Quais são as principais características dessa concessão? Primeiro ponto, é uma concessão, não é uma privatização. Na privatização você vende todos os bens para uma entidade privada e o poder público simplesmente não tem mais absolutamente zero controle sobre a coisa. Na concessão você meio que empresta toda essa estrutura para uma concessionária, para uma empresa privada cuidar durante determinado tempo. E existe sim a fiscalização do poder público. A CPTM vai atuar nesse caso como agente de fiscalização. Quanto tempo, no caso, vai durar a concessão da linha 8 e 9? Segundo os dados que foram emitidos, serão 30 anos de concessão, que vai ser dado para a empresa que realizar a oferta da maior outorga fixa, ou seja, vai ser feito um leilão. Curiosidade desse leilão, desses consórcios que podem participar do leilão, é que está permitido a constituição de consórcios 100% internacionais, ou seja, não vai precisar mais ter um parceiro brasileiro para poder participar. Se quiser fazer um super consórcio chinês, ele pode participar sem nenhum problema. Isso traz, sem sombra de dúvidas, um clima totalmente diferente na disputa por essa concessão. Talvez pela primeira vez a CCR vá passar ali uns perrengues, né? Afinal de contas, os chineses estão ultra mega interessados na concessão das linhas 8 e 9. Remuneração do concessionário será dada através de tarifa técnica. Ele vai ganhar, obviamente, o dinheiro da passagem, os R$ 4,40. As gratuidades serão ressarcidas pelo governo do estado e uma tarifa técnica adicional por cada passageiro transportado. Essa tarifa é variável segundo um plano de metas, um plano de desempenho que existe no contrato de concessão, ou seja, essa receita ela vai variar. Existem também mecanismos de compensação de tarifa por passageiros que eventualmente, se não bater a determinada demanda, há esses mecanismos, mas eles são mais complexos, eu não vou explicar aqui no podcast, certo? Seria um pouco demorado. E também teria que estudar um pouco mais a fundo para passar um conteúdo mais completo em relação a isso, mas existe uma compensação caso o número de passageiros não seja o esperado ali, o publicado pela CPTM, que está na faixa ali dos 1 milhão por dia. Haverá fase de transição da operação entre a CPTM e a nova concessionária.
que, assim como aconteceu na Via Mobilidade, que os seguranças ficaram com o metrô ali durante um tempo, vai acontecer também na linha 8 e 9. São 120 dias, ou seja, 7 meses. A CPTM vai treinar os primeiros funcionários da concessionária e esses funcionários da concessionária vão retreinar os outros funcionários, ou seja, vai ser um processo de multiplicação. No final dos 7 meses, a CPTM vai entregar as chaves para a concessionária e ela vai começar a operar plenamente. Então, se por exemplo essa licitação, essa concessão internacional, né, tem um prazo definido até o fim desse ano, contando a partir do mês de janeiro como início efetivo da concessão, a gente vai ter ali até julho para plenamente ter a concessionária operando a linha 100%, certo? Isso que é muito importante a gente dizer. Novos trens. A concessionária deverá comprar 30 novos trens para a linha 8 e 9. Tem um problema muito interessante que é em relação à frota. Os trens da série 8000 não vão ficar mais na linha 8, eles vão ser todos remanejados para as outras linhas da CPTM. No caso, 10, 11 e 12. A 7 não vou considerar porque ela já vai entrar logo em outro processo de concessão também. Então, esses trens da série 8000 serão remanejados. A CPTM vai mandar para a concessionária 40 trens da série 7000 e outros 15 trens da série 8500 que rodam na linha 11 Coral. Os 6 trens da série 5400 vão continuar rodando. Segundo o edital de concessão, existe uma regra que todo material que é cedido deve ser devolvido à CPTM com pelo menos mais 5 anos de uso. Ou seja, é provável que os cepazões durem mais tempo. Isso há de ser avaliado, há de ser questionado para ver se isso realmente vai acontecer mesmo, mas talvez, segundo aí esses cálculos, né, talvez o FEPAZão se torne o trem que mais prestou serviços continuamente em São Paulo, sem seguir a regra da concessão, claro. Não está prevista a baixa de nenhum material, mas eventualmente, se a concessionária quiser comprar para poder baixar o antigo, ela pode fazer, mediante autorização prévia do poder concedente, ou seja, CPTM. Reforma de estações, pequenas, médias e grandes intervenções. A reforma de estações está prevista. As pequenas intervenções se referem a uma reestruturação de equipamentos, principalmente parte de incêndio, infraestrutura elétrica e hidráulica. Coisa simples, uma reforma que é necessária. Isso vai acontecer principalmente nas estações da linha 9, que pelo menos a parte de incêndio está bem defasada e precisa ser atualizada. Mesma coisa para sistemas hidráulicos que precisam ser atualizados, reformados. Médias intervenções, a gente poderia citar ali os TACs, que são os termos de acessibilidade, ou seja, a implantação de rampas, elevadores, de acessibilidade geral nas estações. E também das grandes intervenções que envolvem reformas de grande porte, como por exemplo na estação Osasco e na estação Imperatriz Leopoldina, que vão passar por grandes reformas, certo? Também está englobado esse tipo de transformação no entorno. Tem outras estações também, tem Domingos de Moraes, enfim, uma série de estações serão contempladas para reforma. Dessas estações, 2 delas se destacam por serem projetos grandes, de grandíssimo porte, de importância elevada. A primeira delas é a reconstrução da estação Buitá, lá em Itapevi, no trecho entre Itapevi e Amador Bueno, na extensão operacional. A estação Buitá foi demolida em 2010 para que fosse feita a remodelação do trecho que operava em bitola métrica para começar a operar em bitola larga. Nessa, a estação Itapevi, Amador Bueno e Santa Rita foram reconstruídas, mas Ambuitá e Semenrita não foram. Nada indica que a estação Semenrita voltará, mas Ambuitá é uma exigência do governo, então será reconstruída a estação Ambuitá, atendendo uma reivindicação dos moradores de Itapevi. Além dessa estação, está prevista a construção da estação Lapa unificada, ou seja, aquele projeto de juntar as 2 lapas em uma só vai ser contemplado
através dessa concessão. Vai ter 2 plataformas centrais, uma para a linha 8, outra para a linha 7. Vai ter, se eu não me engano, uma via para o TIC e 2 vias para a carga. Então vai ser uma estação bem ampla. As 2 estações Lapas atuais, elas serão desativadas e você vai ter acesso tanto na Lapa de baixo quanto na Lapa normal, né? Falando de maneira até um pouco errônea, Lapa de cima, se é que eu posso falar assim. Vai ser uma estação com um design muito bacana, uma estação meio que em X, né? São 4 entradas, 2 de cada lado, e os principais pontos, o Mercadão, o terminal de ônibus ali da Lapa vai ser atendido plenamente, o outro lado da Lapa também vai ser atendido, vai facilitar muito. E no caso dessa estação Lapa, está prevista na construção também a separação física, né, entre o lado da linha 7 e o lado da linha 8, uma vez que o lado da linha 7 também será concedido. Provavelmente, aí não é uma certeza, quando houver a concessão da linha 7, talvez seja cobrado a reconstrução da estação Água Branca unificada com a linha 8. Isso é uma possibilidade, não é uma certeza absoluta, mas quem sabe um dia isso pode se tornar realidade. Já falei sobre a frota de trens temporária, né, que são os 40 trens da série 7000 e os 15 trens da série 8500, mais os 6 trens da série 5400. Detalhe, desses 7000 que estão chegando na concessionária, que vão chegar para a concessionária, estão incluídos 2 composições imobilizadas, o famoso Q08 e o Q48, uma vítima de um impacto frontal, um choque de trens, perda total, mais canibalismo, e outro trem vítima de uma descarga atmosférica que torrou a composição. Então as 2 composições terão que ser reformadas. E detalhe, né, voltando a falar da questão dos trens, esses 33 vão chegar na concessionária e os trens que a CPTM emprestou deverão ser devolvidos. No caso, os 15.8500 da linha 11 vão voltar para o local de origem, e 15 trens da série 7000 que também deverão voltar. Esses aí podem ser os reformados, podem ser os normais, enfim, a concessionária que vai decidir. Certo? Próximo tópico aqui, erradicação das PNs. As passagens de nível são problemas em qualquer sistema ferroviário, metroferroviário, porque elas atrapalham, elas acabam interferindo com a circulação. Isso acaba diminuindo a velocidade média do trecho e consequentemente afetando o tempo de viagem. Na concessão está prevista a erradicação de todas as PNs, existem planos específicos para cada uma delas, temos destaques especiais para as PNs lá em Amador Bueno, certo? Que vão exigir ali um alargamento de túnel, recapeamento de vias, construção de muros, e uma outra PN muito peculiar que é chamada tecnicamente de PN Folha, que é a famosa PN da favela do Moinho. Essa PN é uma coisa um pouco mais crítica. Está previsto um projeto tanto para travessia de pedestres quanto para travessia de veículos. Então você vai meio que realmente institucionalizar a favela do Moinho, né? O problema é que vai ter a questão social, vai ter uma questão talvez de desafeto, de pessoas que talvez não queiram o fechamento da PN, mas provavelmente o Estado, o poder concedente, vai auxiliar a concessionária nesse aspecto, no aspecto de segurança, né? Existem outras PNs também ao longo do trecho, tem aquelas de Antônio João, algumas perto de Miguel Costa, né, na travessia das favelas, você tem bastante, então todas essas PNs deverão ser erradicadas. Reforma do pátio de Presidente Altino e realocação de itens. Muito importante. O pátio de Presidente Altino será recapacitado. O que a CPTM tem lá de funções será levado parcialmente para outros lugares. A concessionária deverá construir, reconstruir para a CPTM alguns setores que existem em Altino que não existem na CPTM. Você tem ali alguns setores, como por exemplo setor de trilhos e brita, que está planejado para ser construído lá perto da linha 13, lá em Giro Goulart. Alguns outros setores, principalmente mecânica, pantógrafos, na região de Engenheiro São Paulo, e um outro pequeno complexo administrativo
na região da estação Brás, naquela área livre, vai ser construído novas edificações. Então a concessão também contempla investimentos em outras linhas, certo? No caso específico da realocação desses setores. E a concessionária vai recapacitar o que existe ali que não vai estar mais lá. Inclusive com a compra de novos equipamentos de manutenção, trens, vagões, ferramentas, enfim, tudo que for necessário. Locomotivas também deverão ser compradas pela concessionária, que é muito importante. Então, vai ser feito um investimento vultuoso na recapacitação de Presidente Altino, algo muito importante. E para finalizar, pelo menos nesse escopo que eu preparei, as passarelas entre as margens do Rio Pinheiros em 2 estações. A primeira margem na estação Ceasa e a outra margem na estação Jurubatuba. O objetivo dessas passagens entre o Rio Pinheiros é propiciar o atendimento das comunidades lindeiras à estação, principalmente aquelas que acabam não tendo ali uma ponte para travessia, né? Então a passarela vai ajudar. A passarela não vai ser da área paga, vai ser uma área gratuita. Então o pessoal vai poder utilizar a passarela normalmente e entrar na estação sem nenhum problema, pagando a tarifa normalmente. Então são alguns pontos bem interessantes que a CPTM quer colocar ali. Existem outros pontos também, como a questão da sinalização, a não obrigatoriedade da instalação do CBTC, que deve ser sim questionada. Existem muitos questionamentos a respeito da concessão. Estavam até, acho que sexta-feira agora, no dia, se não me engano foi dia 6 de fevereiro. Fevereiro não, a gente já está em março, 6 de março. Teve uma audiência pública em São Roque ou Mairinque, acho que foi uma dessas 2 cidades, para definição sobre se a concessão vai contemplar também a extensão da linha 8 até essas cidades. Ela passava lá, faz parte da malha da CPTM, a concessionária pode, mas não é obrigada. Então está sendo discutido isso, é uma maneira de reviabilizar esse trecho. Se vai dar certo ou não, a gente só vai ficar sabendo depois. Mas enfim, esses são os principais pontos da concessão da linha 8 Diamante e da linha 9 Esmeralda. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários. Eu li bastante documento, bastante informação. O que eu puder tirar dúvida, eu tiro dúvida. E o que eu não souber, vou procurar saber lendo os documentos, certo? Passando então para a nossa próxima nota, que essa nota aqui é a nota da semana mesmo, né? Já tinha a concessão da linha 8 e 9, agora tem um problema gravíssimo no monotrilho, certo? A paralisação da linha 15 prata do monotrilho é uma coisa assustadora, sem precedentes. Caiu aqui a garrafa perto de mim, peraí, perfeito. Sem precedentes, é triste, para não falar outra coisa, certo? Hoje, no momento da gravação do podcast, já são 9 dias parados consecutivamente, certo? Sem operação nenhuma, certo? Inicialmente, o metrô, sábado passado, tinha alegado de surpresa teste no sistema de controle de trens, no caso, os famosos testes de CBTC. Mas o que a gente não imaginava é que não parece que esses testes não foram simplesmente um teste comum, né? Parece que estava acontecendo algum problema um pouco pior. O teste foi alongado por domingo e na segunda-feira também não havia previsão de abertura do monotrilho. Foi aí que o jogo se abriu e foi constatada uma falha, onde você tinha uma série de trens com os pneus estourando, certo? A Bombardier foi acionada e a Bombardier, a fabricante dos trens, recomendou para o metrô que ela retesse todos os seus 23 trens, ou seja, toda a frota da linha 15 prata atual está retida no pátio oratório para análise. Cada trem será analisado para verificar o que está acontecendo. Com isso, a linha 15 fica sem operar, simplesmente assim. O consórcio construtor das vias também foi acionado para poder atuar nas investigações sobre o porquê está acontecendo esses acidentes em cascata, certo? Segundo informações, parece que caiu uma
peça de um desses monotrilhos que estavam acidentados, o que a gente chama de Runflat, que é um aro de material, eu poderia dizer assim, metálico / polimérico, que faz ali uma proteção das rodas em caso de danos a elas. Parece que um desses equipamentos se soltou e caiu na rua, né? A matéria do Diário do Transporte mostrou bem essa situação. E devido a essa insegurança geral, houve a paralisação do sistema. O Paese foi acionado e 60 ônibus biarticulados estão fazendo o trecho, atendendo a linha, uma demanda que na época do monotrilho era de quase 100 mil pessoas por dia, né? A questão é que a demanda de ônibus comporta? Até consegue comportar, mas o tempo de viagem é sem dúvidas chocante, né? É totalmente diferente do tempo da viagem de um monotrilho. Segundo as análises da Bombardier, foi descartado já problemas com os pneus, certo? Eu gravei um áudio para um quadro futuro que eu ainda vou definir o nome, comentando um pouco mais sobre essa questão do monotrilho, sobre o que aconteceu e sobre uma questão de cultura, o que está criando, a mitologia que está se criando em volta do monotrilho. Logo muito em breve vocês vão poder ouvir um pouco desse áudio que eu gravei ali aleatoriamente no meu dia de rotina aí, certo? O metrô, claro, acionou a justiça porque ela vai querer, né, ter uma compensação pelo que está acontecendo. E segundo o metrô, os responsáveis ali, Bombardier e o consórcio construtor das vias, será penalizado em até R$1 milhão por dia de paralisação. R$1 milhão por dia de paralisação devido a esse ocorrido, certo? Como forma de compensação para o metrô de São Paulo. Como eu cheguei a comentar no áudio que eu tinha gravado, que vocês vão ouvir ele muito em breve aí no nosso canal, a questão, eu acho que nem fica tanto o sistema, mas a imagem negativa que é criada no monotrilho. Esse é um dano muito maior na minha visão, porque se cria uma mitologia de que o sistema é ineficiente, de que é um elefante branco, de que não presta, de que não atende demanda e de que deveria ser metrô convencional. Todas ideias praticamente furadas, sem embasamento técnico e delirantes. Essa é a minha opinião sobre o tema. Casos assim devem ser analisados com extrema cautela, extremo cuidado e fundamentadas tecnicamente. Qualquer coisa que venha da emoção, do furor, da cólera, por simplesmente não ter o serviço que lhe é direito prestado, acaba sendo muito prepotente e assumir uma ineficiência do monotrilho por conta de um erro de terceiro é sim um equívoco tremendo. Enfim, não há previsão para o retorno do monotrilho. Assim que tiver notícia, certamente vocês vão saber aqui por esse canal. Passando então para a próxima nota, que é sobre, além do trecho, né? Além do trecho, nós temos o seguinte: fim do subúrbio e o aumento de tarifas na CTB, o sistema, o CTS aí no caso, né? No caso, o subúrbio da Bahia. O que vai acontecer? O governo da Bahia vai começar a construção do sistema VLT monotrilho. E para que o sistema seja construído, o sistema de subúrbio atual vai ter que ser paralisado para que as obras sejam iniciadas. O problema é o seguinte: a questão do que vai substituir esse sistema. Provavelmente vai ser o sistema de ônibus de apoio. Mas aí é que a coisa engrossa, porque observe a situação que está em xeque aqui. A passagem atual do trem do subúrbio da Bahia, ela custa hoje inacreditáveis 50 centavos. Não pense que com 50 centavos é uma tarifa justa e o sistema dá conta. Não dá conta.
é um sistema totalmente precário e com uma manutenção complexa, porque não existe peça de reposição para esses trens. Eles estão simplesmente vivendo zumbizados ao extremo. E o que acontece? O sistema que vai substituir temporariamente os trens são os ônibus, e a tarifa dos ônibus custa cerca de R$4. Foi feita uma matéria ali pelo G1 mostrando que mais de 50% dos usuários do subúrbio não tem condição financeira para poder bancar um transporte a R$4, sendo que a média salarial dessas pessoas é inferior a R$300 por mês. Aí você já pode ver, R$300 por mês, dependendo da situação que você gasta de condução, a R$4 aqui em São Paulo, por exemplo, R$4,40, né? Ou até mais que isso. Imagina para o pessoal que está lá, que vive nessa dificuldade. Então o Ministério Público entrou em ação para viabilizar um transporte social nesse sentido. O VLT monotrilho vai ter uma tarifa inicial de R$13,70. Né? Ele vai ter uma importância até um pouco maior porque ele vai ele vai ser integrado ao metrô eventualmente, mas vai haver um baque na tarifa, até porque o sistema é novo e vai exigir uma manutenção aprimorada. Nesse meu período, o que está sendo pensado é talvez no subsídio desses ônibus por parte do governo e a tarifa social aplicada de 50 centavos nessa faixa. Bom, até que mais um sistema aí sobre trilhos vai dando uma pausa, um tchauzinho, e novos sistemas serão implantados. Quem ganha é a população, que vai ter uma coisa mais confiável, certo? Mas infelizmente vai ter um custo aí um pouco maior, porque a tarifa realmente para manter um sistema desses de forma saudável é realmente um pouco mais cara, certo? Então essas foram as nossas notícias da semana. Nós vamos agora para a nossa caixa de sugestões, onde eu comento aí o que os inscritos falam, certo? Eu seleciono comentários, críticas, sugestões, perguntas pertinentes são selecionadas e a gente fala aqui, dá uma resposta ou um comentário a respeito. Hoje eu peguei o comentário aqui do Felipe Gramajo, certo? Vou ler aqui o que ele escreveu e darei ali meus apontamentos. Diz o seguinte: você não acha que esses projetos de trem intercidades têm um problema de partida essencial? Refiro-me ao fato de não serem trens de alta velocidade. Bem ou mal, o trecho São Paulo-Campinas funciona muito bem através das rodovias. Um trem, para bater de frente com isso, precisaria oferecer um serviço excepcional e bem mais rápido do que aquilo que já temos hoje. Eu temo que aconteça o que ocorre na linha 13, que se mostrou uma obra eleitoreira, de baixo impacto, porque lançar o produto era mais importante do que criar um serviço extremamente veloz e que garantisse o acesso direto aos terminais do aeroporto. Ao contrário, o público em questão continua preferindo utilizar as opções do Airport Bus Service. Ponto. Penso que, para alguém sair de Campinas e vir a São Paulo de trem, esse serviço deveria ser muito superior ao que está sendo planejado. Penso que talvez estejamos mais uma vez diante do dinheiro público sendo investido em algo bom do jeito errado. Em outras palavras, desperdício de tempo e dinheiro, porque lá na frente alguém vai precisar consertar ou desistir do projeto, certo? Comentário muito bacana do Felipe Gramacho, eu agradeço aí o comentário. Vou descer aí os apontamentos em relação a isso. Problemas do trem intercidades. De fato, a gente tem um problema muito interessante com o trem intercidades em relação à competitividade com o sistema de ônibus. A gente vai citar aqui a concorrência clássica entre um possível trem intercidades e os ônibus da Cometa. Existe uma questão tarifária, uma questão também de comodidade, certo? Talvez, eu julgo por mim, o trem acabe tendo uma vantagem, talvez pela tarifa e também pela comodidade. Você já está na estação, você só entra do trem, não tem que ficar andando para lá e para cá. Eu acho que essa parte é a mais tranquila, mas realmente a questão de infraestrutura atualmente da linha 7 Rubi não é das melhores. Quem dirá do trecho entre Jundiaí e Campinas, que necessita de reformas.
O projeto original de TIC para Campinas, assim como todos os outros TICs, previam trens com velocidade superior a 200 km por hora, o que de cara já bate qualquer rodovia que você tenha por aí. Entretanto, o governo atual, com o intuito de economizar no projeto, prevê a chegada de trens com velocidade talvez ali até 100, 120 por hora, no máximo 150, no máximo. E trens movidos a diesel, ou biodiesel, ou combustível fóssil, como vocês queiram, evitando assim investimentos na eletrificação do trecho. A parte boa, Felipe, é que todo esse investimento vai ser privado. Aparentemente a implantação do TIC vai ser totalmente investimento privado, que está englobado na concessão da linha 7 e também do TIC. O paralelo que você fez com a linha 13 Jade é interessante, porque no caso da linha 13 Jade, o que aconteceu? Ela foi implantada de uma forma da qual você não tinha os pré-requisitos para uma operação plena. E qual era o pré-requisito para uma operação boa da linha 13? Que a sinalização da 12 estivesse em boas condições. Ela está? Não está em boas condições. A sinalização da linha 13 permite intervalos de até 6 minutos. A intenção da CPT é diminuir o intervalo para até 3 minutos, possibilitando o encaixe de faixas da linha 13 na linha 12, sem impactar o carrossel da linha 12. A questão da chegada até o aeroporto é uma questão de... Eu configuro como azar, porque a concessionária privada não permitiu a construção. A CPTM queria, mas não foi dado ali esse direito a ela. Então, diríamos que foi o atraso que acabou ocasionando uma negação futura. Infelizmente, a vida tem dessas. Entretanto, a linha 13, ela, claro, tem um potencial muito grande, mas poderia ser melhor planejada, melhor organizada, para que de fato servisse ao aeroporto. Mas para isso a gente depende de outros investimentos, sobretudo a interligação direta da linha 13 com os terminais. E como você disse, opções como o Airport Bus Service acabam sendo até um pouco mais em conta. Até porque o Expresso Aeroporto, da Luz até o aeroporto, ele sai em horários muito espaçados, você não tem uma regularidade, o que torna a viagem até lá um pouco cansativa, e ter que pegar uma baldeação na linha 12 ou pegar um Connect que vai lotado não é lá das melhores opções. Então é compreensível que atualmente a linha do aeroporto não acabe sendo uma opção tão notável assim. No caso de Campinas, a gente reza, porque, claro, haverá uma via exclusiva para o TIC. Nós não temos informações se essa via será retificada, que melhorias ela vai sofrer, o que vai acontecer. Mas, pelo menos o trecho entre Barra Funda e Jundiaí, porque o trecho dali para frente vai ser só realmente a via do TIC. Mas tudo isso deve ser analisado com cuidado. Como vai ser concessionado, é capaz que a iniciativa privada crie um método para tentar atrair os passageiros. Serviço de bordo, você compra passagem na própria estação, embarca na própria estação, comodidade, certo? A propaganda do trem, a viagem do trem acaba sendo até mais segura, mais confortável, querendo ou não. Enfim, existem diversas maneiras de vender o peixe. A CPTM, por enquanto, com a linha 13, não está sabendo nem vender o peixe, nem conseguir solucionar as questões técnicas, até porque nem a sinalização ela conseguiu finalizar ainda na linha 13, quem dirá, né, na linha 12 e outros trechos. Enfim, isso é algo que ela está planejando melhorar. Mas eu acho que no trem intercidades isso talvez não aconteça, porque o que vai estar em jogo no trem intercidades é o dinheiro de financiadores, e dinheiro de financiador ele quer ter retorno, e ele vai fazer o possível e impossível para que o investimento dele renda grandes lucros lá na frente. Esse é meu posicionamento, espero que você tenha gostado. Aos ouvintes também que gostaram aí desse posicionamento, comentem, deixem no comentário
algumas discussões interessantes que eu vou ler as melhores e responder. Por enquanto foi só do Felipe Gramajo. E quem sabe na semana que vem a gente tenha um outro comentário. Para finalizar, eu vou para as fotos da semana. Nas fotos da semana tivemos 2 registros, certo? O registro que foi feito por mim, né? Eu estou fazendo um alto jabá do prédio da estação Jundiapeba da linha 11 Coral. É uma estação, uma das pouquíssimas que ainda tem o prédio original da estação. Não lembro se era original, mas é um prédio antigo, certo? Lá na estação Jundiapeba. A estação Jundiapeba que será eventualmente concedida para entes privados realizarem sua reforma e consequente exploração comercial. E a segunda foto e última é a foto do nosso inscrito Made in Bahia Ultra Night Beer, um trem da Hyundai Rotem série 200. Eu não peguei certinho onde esse trem estava, mas é uma captura bem legal, parece que ele estava um trecho em paralelo com alguma rodovia, algo do gênero. Uma foto bem bacana ali do Ultra Night Beer, nosso inscrito Made in Bahia. Certo? Então esse é o nosso podcast. Hoje mais longo, mais detalhado, com muito mais informação. Agradeço a todos que puderam vir até aqui. Tenham todos uma ótima semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar sua curtida e compartilhar com os amigos e colegas. Mais uma vez, desejo a todos agora sim uma ótima semana e até a nossa próxima edição do podcast do Trecho.